Funcionou. A paz do Senhor, igreja. A nossa igreja não dá a paz de Deus, ou a paz de Cristo, aqui é a paz do Senhor. Vamos mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Muito feliz, estou muito feliz que eu vou trazer uma palavra e gostaria que você abrisse a sua Bíblia em folha. Se você tiver em digital também, não tem problema, você é crente. Eu tenho Bíblia digital, estou aqui com ela. Caso ela falhar, eu tenho a impressão aqui do lado. Amém? Aprendi com o pastor Alencar essa. Gênesis 3:8, vamos lá? Versão NAA. Eu gosto dessa versão. Ela é simples, não foge muito do que foi proposto no original. Vamos lá? Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Se esconderam da presença do Senhor. A primeira criatura que Deus fez, criatura humana, se escondeu do Senhor. Eu confesso que eu não gosto muito quando os pastores fazem isso. Vira para o lado, vira para o outro e fala isso aqui para quem está do seu lado, mas dá uma vontade de fazer isso aqui quando está aqui. É incrível, não é? Agora eu não vou mais condenar ninguém, porque eu vou pedir para você virar agora do lado, quem está do seu lado, e vai falar assim para ela: o que te dá mais prazer? O que te dá mais satisfação? Guarda isso, já responde para você internamente. Não quero saber, é com você e o Senhor, mas seja verdadeiro, não é aquilo que a gente sabe que aqui na igreja todo mundo falaria, né? O meu maior prazer é estar na presença do Senhor. A gente sabe quando a gente está naquele momento sozinho, e se eu tivesse a oportunidade de sair agora, o que eu faria? Não é verdade? Guarda essa. Eu gostaria de fazer uma reflexão de coisas que já não são praticadas hoje em dia. Antes de eu entrar na introdução, gostaria de falar de algumas coisas que existiam, ainda existem, mas não está mais na presença de praticamente nenhum ser humano. Por exemplo, antigamente as pessoas usavam velas para acender a sua casa e iluminar toda a sua casa. Isso já foi extinto. Alguém queria tomar banho, tinha que ferver no carvão, tinha que esquentar o carvão, levar o balde perto do carvão, deixar a água esquentar. Olha que trabalho, gente. E aí depois tomar aquele banho quentinho. Queria esquentar, queria passar roupa, usava aquele mesmo carvão, colocava naquele ferro que tinha uma abertura. Quem já viu aquele ferro que você abre, joga o carvão, depois você tem que limpar tudo para não sujar a sua roupa, porque, meu Deus, não faz sentido. Você vai passar a roupa, aí você vai sujar a roupa. Olha só quanta coisa que já não está mais em nossas vidas no dia a dia. Eu vou falar para você, vai piorar, viu, com a tecnologia aumentando. Não, vai melhorar, graças a Deus, em nome de Jesus. Pessoal, tudo com seus empregos, glória a Deus. Mas sabe de uma coisa, querido? Eu fiquei pensando em coisas que a gente já não usa, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, de uma coisa que também a gente não está praticando mais no dia a dia. É o poder da pergunta, o poder de questionar as coisas, o poder de saber o que aquela determinada coisa serve. Os gregos, antigamente, eles tinham uma palavra para isso, para quando eles quisessem saber de alguma coisa com mais profundidade, eles tinham uma palavra, que significa telos. Fala comigo, telos. Telos, de novo. O que é telos? O poder da pergunta. O ato de perguntar as coisas com mais profundidade, não só saber o que é isto daqui, é um copo. Mas eles perguntavam, qual é a finalidade do copo? Para que este copo serve? Por que a gente coloca água dentro do copo? E essa água, para que ela serve?
É assim que funcionavam as coisas. Relógio, eles queriam saber o que significa. O propósito do relógio não era só você saber todos os mecanismos daquele aparelho, saber as setas maiores, as menores, as engrenagens dentro. Os gregos, eles não paravam por aí. Eles diziam assim: se você sabe como funciona, isso não quer dizer absolutamente nada. Você precisa saber para que aquele objeto serve. Para que serve o relógio? Para que inventaram o tempo? Quem inventou o tempo? Para que aquele tempo agora, depois de muito tempo, colocaram no seu braço? Eu preciso saber do tempo? O tempo tem um início, tem um fim? Será que então é porque eu tenho um fim? Então eu preciso prestar atenção mais no tempo, porque ele passa? Olha que interessante, gente. Não é verdade? Telos, fala assim para mim, Telos. E aqui eu aproveito o ensejo para falar sobre aquilo que foi proposto pelo nosso pastor Alencar Gonçalves sobre família. O que é família? Qual é o telos da família? Você já pensou nisso? Qual é o propósito da família? Queridos, antes de nos aprofundarmos no que é a família em si, eu queria falar bem rapidinho o que a família não é. E primeiro, eu gostaria que você soubesse que a família não foi inventada pelo Estado. Não foi o Estado, não foi o primeiro poder político que inventou o termo família. Não foi. Pelo contrário, tá? O Estado, vou falar baixo, eles querem manipular a sua família. Eles querem pegar a sua família e querem ditar o que é certo para a sua família. Presta atenção, eles estão mudando o propósito, o termo da família. Não é mais aquela coisa tradicional. Eles dizem assim, não, tem mais famílias, tem mais estilos de famílias. Nem tudo que vocês falam que é pecado, não é assim. Então eles estão passando a mão, estão falando. Mas não é só o Estado, tá, gente? Não é só esse colégio do Estado. Vou fazer um parênteses aqui. Na minha escola, da escola do Samuel, particular, a professora tentando convencer o nosso filho, que é cristão, e ela sabe que ele é cristão, a participar da festa junina, dizendo assim, não é tão errado assim, pode fazer, eu sou crente também. Ela falou que era crente, não é? Cristã? Estou mentindo? Fala assim, não, minha esposa está aqui para confirmar. Falou, não, pode, eu sou crente, meus filhos vão para a festa junina e não tem nada a ver. E aí o que eu fiz? Fui lá responder, eu dei uma bronca na professora. Mas antes eu fui fazer o quê? Qual que é aquela palavra lá que eu disse no início? Eu fui ver o telos de festa junina. E eu pesquisei. E aí eu falei para ela, olha, festa junina é de uma outra religião. Foi inventada pelos católicos para homenagear 3 padres que já faleceram, mas essa festa é para eles. Então, desculpa, você está equivocada. Aí fala, papo vem aqui, papo vem lá. Acabei ganhando a discussão, porque ela viu que eu sabia do telos da festa junina. E amém. Olha a importância de a gente saber o significado das palavras. E, continuando, família não é somente para você se unir com a outra parte que Deus te deu, para você ter algum tipo de relação. Não sei se tem crianças aqui, mas a gente já entendeu. Não é feito só para isso, gente. Não é só feito para procriar. Não é feito só para que você e a sua esposa tenham mais facilidade economicamente de crescer e começar a avançar na vida. É um propósito, mas não é o principal. O principal não é os seus filhos, não é fazer descendentes. É isso também, mas não é o telos da família. Entenderam, gente? Até aqui? Amém? E quem inventou a família? Está na Bíblia. A primeira vez que aparece a palavra família na Bíblia está lá em Gênesis. E é engraçado que não está falando sobre humanos,
Está falando sobre a arca de Noé. Olha que engraçado. Noé está tirando todo mundo lá dos animais, todos os bichinhos em pares, macho e fêmea, e ele fala assim, macho e fêmea, cada um conforme a sua família. É a primeira vez que aparece o termo família em Gênesis. Aí, eu fui na Bíblia, eu fui no Google, e aqui eu vou ser breve também, que eu gostaria de falar tudo. Vocês não importam de eu falar durante 1 hora não, né? Amém? Glória a Deus. Já estou avisando, para ninguém ficar ansioso. Eu fui lá no Google, queridos, para confirmar. Porque eu falei, o Google sabe de todas as coisas, né? Hoje sabe mais do que muita gente. Aí eu escrevi assim para ele, olha só, queridos, olha que interessante. Olha a minha discussão com o Google. Primeiro foi com a professora do Samuel, agora foi com o Google. Eu escrevi assim, a palavra família aparece na Bíblia em Gênesis, em hebraico, lá na saída dos animais da arca. Eu fiz uma afirmação. A minha pergunta é, tem algum escrito tão antigo como a Bíblia que usou o termo família antes das escrituras? Algum outro livro? Aí ele com a resposta bem genérica, sim, vários outros documentos da Mesopotâmia, do Egito, dos antigos. Depois você faz essa brincadeira com o Google, tá? Aí ele foi falando, deu uma lista, aí eu fui lá novamente, não foi isso que eu te perguntei, Google. Eu te perguntei sobre o termo escrito, quem inventou esta palavra? Família, me responda. Tem algum livro que diga, além das escrituras mais antiga? Se tem, me mostra, prova para mim. Ele, compreendi perfeitamente sua dúvida agora. Você quer saber sobre a palavra exata? Para responder diretamente, não existe nenhum outro livro ou escrito mais antigo que a Bíblia que contenha a palavra literal família. Olha que bênção. Quem inventou a família foi. E agora, muitas pessoas também acham assim, não, a primeira família foi Adão e Eva. Quem já ouviu isso? De fato, a primeira família completa, Adão e Eva. Mas existia uma relação antes de Adão e Eva, que também tem o significado de família, que é entre o Criador e a sua criação. Queridos, Deus, quando começou a criar todas as coisas, Ele fez de duas formas. Primeira forma, Ele usou o termo bará. Então Ele usa o termo bará para dar a existência às coisas através da sua palavra e por intermédio de Jesus Cristo, porque todas as coisas foram feitas por meio de Cristo e para Cristo. Deus cria o mundo, o universo através de Jesus, e não me pergunte esse milagre, nós vamos entender isso com mais profundidade lá, mas Deus em Jesus usa o termo bará e começa a criar todas as coisas pelo poder da palavra em Jesus. E assim começa, bará os céus, bará a terra, bará a separação das águas e a terra, bará os animais, bará os peixes, os seres dos mares, os seres da terra. E ele usa o termo bará para criar os animais, machos e... Agora, diante da última criação de Deus, ele não usa esse termo, ele usa um outro termo chamado yatsa. Fala aqui comigo, yatsa. Eu estou amando o hebraico, muito bom. É bom demais, eu já usei, o telos é grego, tá? Telos é grego, eu falava que telos era hebraico. Não, gente, o grego é o Novo Testamento, foi usado para escrever o Novo Testamento. Hebraico, Antigo Testamento. E aí Deus sai da sua forma de bará, olha que maravilhoso, presta atenção nisso. Deus está criando todas as coisas através de bará, Jesus, na criação. Jesus é o Criador, mas agora Ele decide com a unidade, com a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sai da onde Ele estava criando todas as coisas. Ele vai na terra, perto do barro, e o barro que Ele escolheu para fazer o Adão, incrivelmente também, olha lá o termo grego, hebraico de novo, Adama, é a terra
que Deus usa para criar o homem. Aí ele se ajoelha, junta aquela massa que se chama o barro Adama, pega a água, vai moldando com as suas próprias mãos. Olha Deus de perto aqui com a sua criação. Ele criou todas as coisas por distância, agora ele vem, ele está perto. Deus está perto de Adão, criando conforme a sua imagem e semelhança, na sua criação. E aí tem um termo que até em Isaías 68, se eu não me engano, ou Jeremias, desculpa, depois a gente procura, ele usa o mesmo termo para falar da delicadeza que Deus está criando aquele homem como um olheiro, formando aquele vaso de barro, e ele está sendo todo delicado, ele está usando toda a sua criatividade. Ele poderia fazer isso através do Bará, mas ele decide fazer através do Yatsa, perto. Sairia perfeito Bará, Adão, sairia igual. Bará com o espírito meu aqui saindo, entrando em Adão, sairia igual, é o poder de Deus, mas ele quis fazer com suas próprias mãos, a imagem e a semelhança de Deus, Yatsa, tudo perfeito. Não sei como, ele fez o barro, o pulmão por dentro, fez o coração, fez os ossos, o formato dos ossos em barro, depois jogou outro barro, jogou por cima, depois jogou pulmão, foi jogando desenho, foi fazendo tudo como se fosse uma peça. Olha que engraçado, que interessante. Aqui fica mais interessante ainda. Além de estar perto da sua criação, agora ele se aproxima mais ainda, face a face com Adão, que ainda é Adama, ainda é barro, com água. Tá lindo, bonito. Assisti até um desenho que eu achei maravilhoso hoje com Samuel. Aí ele chega, provavelmente Deus deve ter feito com a boca aberta, não sei, mas está lá, Adama, um desenho de um homem. E aí Deus, sopro de vida. Em hebraico também tem uma palavra, essa eu não decorei, é mais difícil. Depois fui procurar lá hebraico, sopro de vidas. E aí, gente, olha que lindo. Toda a biologia da existência de uma humanidade vai nesse sopro. E aí esse sopro chega nos pulmões, aí o sopro encontra aquele barro e ele vai transformando aquele barro em carne, aquela carne vai criando fibras vai criando a corrente sanguínea, as artérias, aí das artérias ele vai chegando nos ossos, aquele barro agora vira um osso, e aí o sopro da biologia, sopro de vida, está chegando agora ali no cálcio, na cartilagem, chega no cérebro de Adão, que está quase sendo formado, aquele barro, ele está sendo transformado agora em cérebro, e aquele cérebro agora desperta, o primeiro neurônio, ele abre os olhos, o que ele vê? O que ele vê, gente? Ele viu o seu Criador. Ele viu, e eu imagino Adão abrindo seus olhos e vendo aquela glória na frente dele. Imagina isso, glória pura de Deus, santidade de Deus, brilhando na frente da criatura. E o que acontece com essa criatura? Eu falo com veemência, Adão brilhou, e Adão brilhava. Sabe por quê? Estava um pouquinho mais lá para frente, mas de alguma forma vai fazer sentido. Moisés pediu para ver a face de Deus, e Adão andava com Deus, Moisés ouvia Deus, uma intimidade maravilhosa. Moisés pede para ver Deus. O que Deus fala? Você não pode me... Tá, guarda isso daí, senão eu vou perder o ensejo aqui. E olha só, Adão agora está ali junto com Deus. Ele vê Deus, está andando com Deus, está aprendendo todas as coisas com Deus, está tendo intimidade com, aprendendo o que fazer com, recebendo regras de,
E ele está ali aprendendo, e aí Deus fala assim, começa a dar nome aos animais, comece a dar nome a toda essa criatura vivente que está aí. E ele começa a dar nomes. E ele estava desfrutando de Deus, na presença de Deus. Que glória, que maravilhoso. Adão tendo o privilégio de ter só Deus e desfrutando de todas as coisas, ou quase todas as coisas. E ele, eu posso te garantir, Adão era feliz antes de Eva. Felicidade plena. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, eu preciso parar aqui um pouquinho também para falar sobre isso, que muitas pessoas acham que Deus esqueceu de criar a Eva. E gente, eu preciso ser veemente aqui. Deus não faz nada de errado. Deus, ele é perfeito. A criação dele grita por ordem. Deus faz tudo Deus é E se por acaso Deus criou todas as coisas e chega na hora de criar Adão está lá festejando, está do jeito que Deus criou ele, andando para lá e para cá, comendo de quase todos os frutos, dando um nome, cuidando da terra, tendo intimidade com Deus na viração do dia. Aí Deus olha e fala assim, vixe, Trindade, vacilamos, esquecemos de fazer quem? Porque não é bom que ele fique só. E já ouvi versões que as pessoas falam assim, e Adão viu, na pregação, Adão viu que estava sem sua fêmea, não tinha um par, porque ele percebeu um pouco mais para frente, quando ele está dando nome aos animais, ali fala que não se encontrou o par de Adão. Não se encontrou a fêmea, porque todos tinham, e ele percebeu, mas não está escrito na palavra de Deus, em hebraico, que ele reclamou, que ele sentiu falta. Isso veio de Deus, porque era um propósito Era propósito. E por que Deus fez isso? Por que Deus quis fazer primeiro Adão? Para mostrar, queridos, prioridade. E eu não estou falando de Adão, eu estou falando de Deus. Deus quis mostrar que a primeira coisa que ia satisfazer Adão era o próprio Criador. Ele teria que ter prazer em Deus, satisfação em Deus. Ele deveria desfrutar de Deus, andar com Deus na comunhão, na viração do dia. Aí ele vai e cria a sua fêmea. Porque presta atenção, Deus criou todas as coisas de forma maravilhosa. Bará, macho e fêmea dos animais. E a única coisa que é feita por último, e depois, a última criação de Deus foi a Eva. Por que Deus saiu dessa ordem? E ele fez, gente. Está escrito lá, ele fez macho e fêmea. Quando Adão é feito, o mecanismo de Adão também foi feito. Tudo ali, o que encaixa no homem e o que se encaixa na mulher, foi feito naquele macho, Adão, homem. Deus decidiu fazer Eva depois, para mostrar que primeiro, antes de eu te dar um bônus, a graça, um presente adicional, você precisa entender que o homem, que você foi feito primeiro para se desfrutar da minha presença, desfrutar da minha existência, porque a minha graça te basta, o meu andar comigo já é prazeroso, eu sou suficiente. Amém? Deus é suficiente. Deus é o que precisa para a humanidade. Muitas pessoas andam sozinhas e são felizes com Deus. E o Paulo não estava aqui no script, mas Paulo, ele disse, olha, se você puder ficar sozinho, é bom, é prazeroso, você vai ter mais tempo com Deus. Eu estou amando ter mais prazeres com Deus, mas eu não ia seguir o conselho de Paulo, não. Eu ia falar, Paulo, maravilha, mas
Deus decidiu me dar esse presente, eu quero. E vou me satisfazer primeiro em Deus, e depois eu vou, maravilhosa. Glória a Deus. Presta atenção, gente. Deus não erra. Amém? E olha só, aqui vem uma coisa maravilhosa. Eu estudando hebraico também. Aí eu olhando a criação de Adão e de Eva, e aí a Trindade está participando da criação, e aí Deus fala assim: façamos o homem à imagem e semelhança de nós. Deus cria na Trindade Adão, primeira peça. Depois ele anda com Deus, a peça do meio, a mais importante. Depois cria Eva. E aí, olha só o que ele fala: você e a mulher se tornam um. Quando o homem e a mulher casam, se torna Deus, ele é pai. Vamos lá, gente. Deus é pai. Deus é três, hein? Ele faz a imagem e semelhança de uma forma mais simplória, semelhante à unidade minha e da minha esposa. Eu sou um. E olha uma coisa mais maravilhosa, aí conforme a gente é criado, a presença do Senhor está nesse casamento, e agora nós somos, de uma forma mais simples, tá, gente? Teologicamente, nós somos a imagem e semelhança de Deus, até na ideia da Trindade. Olha que maravilha, no nosso relacionamento, você que é casado, você é um só com o seu esposo, um só com a sua esposa, e a Trindade faz parte dessa unidade. Deus, Jesus Cristo, glória a Deus. Isso vale um aplauso? Aleluia! Aleluia! Agora deixa eu voltar aqui. É isso, estou seguindo certinho. É que a última vez eu confesso, fico nervoso, muita informação. Aí eu falei assim: eu não vou seguir script, não vou seguir o que está escrito, né? Os pastores lá vão lá olhando, eu não vou fazer. Aí memorizei, perdi um espaço, perdi toda a pregação, ou quase toda. Depois o pessoal falou: não, foi bênção, Vidal. Glória a Deus. E agora sim, gente, olha só, a criação, a família está completa. Agora o homem, a mulher e Deus. Adão está andando com Deus, Eva está andando com Deus, e eles sabem qual que é a sua prioridade. Eles sabem que eles foram criados para ter prazer em Deus, só que aí ele dá um presente adicional, gratuitamente, para que a gente desfrute disso, para que a gente tenha filhos, mas que isso não seja a prioridade. Deus fez isso, e aí está ali, Adão e Eva. O que Eva pensa, Adão pensa. O que Adão deseja, Eva deseja. Aonde Adão vai, a Eva vai atrás. Lembrei daquele... tá, deixa para lá. Adão andando junto com Eva e desejando as mesmas coisas. Existe unidade, existe perfeição, gente. Eles desejam apenas uma coisa, é um corpo, um desejo, um propósito, e está tudo perfeito. Eles brilham na presença do Senhor. E sabe por que eles brilham? Aí sim, agora encaixa. Moisés fala assim: papai, a gente é íntimo. Estou andando, ouço sua voz, o Senhor me atende, e todo mundo vê que, né, a gente está quase, né, só falta eu te ver, Aí Deus fala assim: se você me ver, você vai morrer, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Sabe por quê? Por causa do pecado, por causa do propósito do homem que foi desviado. E aí Deus fala assim para Moisés: eu vou deixar você ver a minha glória, mas quando eu estiver passando por uma rocha, é isso, pastor? Uma rocha? Quando está passando por uma rocha, ele fala: eu vou passar através dessa rocha, eu vou pôr a minha mão, e eu vou desviar o rosto, e você vai ver a minha glória passando entre a rocha. Só o fato
queridos, de Moisés ver essa presença e provavelmente muito distante, ele brilha. As pessoas quando chegam para ver Moisés, quando Moisés chega na presença das pessoas, Moisés está brilhando, ele está exultante, ele está suntuoso, ele está brilhando de uma forma tal que as pessoas falam assim: se esconda, põe uma véu, faça alguma coisa, nós não podemos suportar essa glória que está na sua face, porque você viu a glória de Deus. Aí hoje, eu vi um desenho com Samuel, Adão, na criação, quando fez toda a forma lá, e foi sem querer que eu vi, eu coloquei lá, desenhos bíblicos em 3D, IA, alguma coisa assim apareceu lá, e é bem real. Adão, quando é feito, e o sopro de vida chega em Adão, quando ele levanta, ele está brilhando. Aí eu falei, calma aí, brilhando? Mas por que ele fez brilhando? E não estava no meu script, viu? Só confirmou. Aí tem uma outra cena, que Deus, em uma forma espiritual, está assim, pegando em Adão. E aquele poder que encostou em Adão, faz o corpo dele brilhar inteiro. Eu mostrei para minha esposa, falei, olha isso. É isso, sabe por quê? A Bíblia confirma. Moisés viu Deus e brilhou. Imagina Adão, porque Adão viu Deus, Adão andava com Deus, Adão viu a face de Deus e ele não morreu, porque ele não tinha ele era santo. A perfeição de Deus estava nele, ele não tinha pecado, ele não tinha impureza, ele não tinha outros desejos, a não ser aqueles que Deus propôs para ele, e ele seguia, porque ser santo é seguir os propósitos que foram decididos por Deus na sua vida, na minha vida. E quando a gente desvia, é aí que vem o pecado. Enquanto Adão e Eva estavam exercendo suas funções e desejando somente aquilo que Deus disse que era para eles desejarem, estava tudo certo. Adão estava bem, Eva estava bem, ia ter procriação, ia chegar até nós, de alguma forma, porque eu acho que seria justo, né? Deus falou, procria e multiplique. Isso é uma ordem antes do pecado. Tá certo, pastor? Antes do pecado, né? E ia chegar entre nós. Nós íamos ver a face do Senhor. Nós viríamos a glória de Deus. Iríamos ser santos. Mas você acha que alguém não ia pisar na bola até aqui? Eu acho. Eu acho. E foi o que aconteceu. A queda do homem. O pecado do homem, por algum motivo, queridos, e eu não sei porquê, Adão tinha que estar com Eva. Eva, de alguma forma, estava longe, que é uma ideia que as pessoas, muitos teólogos e pastores acreditam. Eu ouvi uma versão interessante também, de um teólogo que afirma que Adão estava perto de Eva, estava ouvindo que Eva estava sendo discutido com ela. Não posso afirmar, eu só posso acreditar, mas a maioria acredita que ele estava longe, está tudo bem. Se ele estava longe, ele já errou também, tinha que estar junto, unidade, um só corpo. Não tinha muita coisa para fazer lá, né? Não tinha muita gente, podia ter muita coisa, mas se perder diante de árvores, Eva, cadê você? Eu acho que num grito já achava, né? Ia dar saudade, né? Ossos dos meus ossos, cadê você? Carne da minha carne, mas eles não estavam juntos. E Satanás, a serpente, chega na Eva. Vamos imaginar que Adão não estava, mas se ele estava, ele foi muito omisso, porque Satanás faz uma pergunta para Eva, muito capciosa. E ele sabia que Deus não falou isso, mas ele vai lá e fala assim: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem todas essas frutas? Aí a Eva fala: não, você está equivocado, quis corrigir. Não, é só uma. Deus falou para essa aqui, essa árvore do bem e do mal, nós não poderemos comer e nem tocar. Não sabemos porque ela falou tocar, mas não está escrito. Foi uma coisa que ela disse. Mas está tudo bem também. Se Deus fala para mim, não coma, eu também falaria, não chega perto dessa fruta. Talvez foi Adão que falou, nem toca nesse negócio aí.
A gente não sabe, especulações. Aí ela vai lá e fala isso, porque nós vamos morrer, porque no dia que a gente comer. Aí Satanás fala, você não vai morrer. É porque Deus sabe que no dia que você comer desta fruta, você será como Deus, conhecedor e conhecedora do bem e do mal. E eu já faria um telos ali. Fala, do mal? Por que eu vou querer conhecer o mal, né? Mas a Eva não sabia hebraico, né? Não tinha isso. Não tinha grego, né? Ela não se questionou, por que o mal? Por que eu ia querer saber do mal? Mas de alguma forma, gente, aquilo brilhou nos olhos e nos ouvidos dela. Ela viu que aquilo era bom para comer, era bonito os olhos, e sabendo que aquilo ia trazer conhecimento do bem e do mal, ela foi e pegou para ela, comeu e deu para o seu marido. Por isso que muita gente acha que Adão estava perto, porque ela comeu e deu para o seu marido. Então parece que foi algo bom. Comeu e deu para o seu marido. Não estou falando heresias, tá? É só uma especulação. Vamos ficar com o que a maioria prega. Amém? E aí, a partir do momento que Adão come essa fruta, os olhos dele se abriram. Os olhos dele se abriram. E o interessante é que quando os olhos deles se abriram, a serpente, de certa forma, não estava mentindo. Eles conheceram o bem e o mal, gente. Mas não da forma, porque ele sabia que Adão e a Eva iam morrer, porque Eva falou, vamos morrer. Ele sabia que ia levar um tempo, provavelmente. Morreu, estava certo, mas não morreu na hora. Mas os olhos se abriram, e eles ali, naquele momento, eles foram conhecedores do mal. E não era fruta, gente. Muita gente acha que existia algum composto, alguma química naquela fruta, que a partir do momento que você comesse, aquilo ia trazer o mal para você. Deus não faz o mal, tá? Que fique ciente disso. Deus não é o autor do mal. O mal é a inversão, é a existência do bem. É a mesma coisa. Não existe escuridão. O que existe é a falta da luz. Vocês já ouviram essa? Me ajuda, gente. Alguém já ouviu essa? Não existe escuridão, existe a ausência da... Alguém, pelo menos uma voz, fala, sim, eu já ouvi. Aleluia. Não existe o mal em si, mas é a ausência da bondade, é a inversão de valores, é o propósito que foi desviado. E aí a gente deu um nome para isso, mal. Existe o mal. Mas é a ausência da direção de Deus, do propósito de Deus. E aí, a partir do momento que eles comem daquela fruta, os olhos deles se abriram, não por causa da fruta que eles comiam, mas por causa da desobediência, por causa de eles desejarem algo que Deus não tinha proposto para eles. Eles desejaram algo a mais. Se não já bastasse a presença de Deus, a glória de Deus, o fruto, a graça, tinha tudo, comer de tudo. Eles desejaram ser conhecedores do mal. E nesse momento, gente, os olhos deles se abrem e eles conhecem o mal pela própria natureza. Agora eles sabem o que é mal porque eles são maus, porque eles se desviaram do propósito. E aí, quando eles fizeram isso, eu sou mau e ela... Agora já não sou eu, existiu divisão ali, agora não tinha mais um propósito. Por quê? Um desejou aquilo que o outro não desejava. A culpa não foi só de Eva, não. Tem gente que quer jogar a culpa para Eva. Não, foram os dois. Nós não sabemos se Adão tivesse ali no momento, ou se a Eva chegasse com a fruta, se ela corresse para Deus e falasse, socorro, a mulher que o Senhor me deu comeu a fruta, dá para salvar? Não sei, né? Talvez, socorro. O que eu faço, Deus? O que eu faço? Ela comeu, uma coisa que o Senhor proibiu, ela comeu. O que eu faço? Não, quis se afundar junto.
Ele foi lá e comeu, e aí houve-se o mal, houve-se a divisão, e aí agora eles olham e falam assim: agora eu sei o que é mal, eu sei o que é mal, porque eu sei que Deus é bom, Ele é santo, Ele é perfeito. Na hora que eles estão dessa nova percepção, Deus chega na viração do dia, para ter um encontro com os dois, e eles, picam a mula, fogem. Por quê? Porque eles sabem que eles não são mais bons, eles agora são maus, eles conhecem a maldade pela sua própria essência, porque agora eles são maus, e eles falam: eu sei que eu sou mau, porque ele é bom e eu não sou. Eu desviei do caminho, eu desviei do propósito. E está aqui, gente, família, propósito. Você que é casado, você que é casada, vocês precisam ser um só, com os mesmos propósitos, com os mesmos desejos. E sabe qual é esse? Primeiro, desejo em Deus. Você e eu fomos criados para ter prazer em... O que Deus dá depois é o quê? Um presente, uma graça. Amém? Continuando. Ali houve a destruição de unidade, infelizmente. E aquela destruição chegou nos nossos dias. A mesma serpente que falou com Adão e com a Eva, provavelmente Adão ouviu, mas não respondeu, chegou nos nossos dias. E a gente acha, queridos, muitas vezes, que isso foi um erro e foi um pecado lá. Mas hoje, nós temos hoje, de uma forma diferente, serpentes sendo invadidas dentro das nossas casas, dentro da nossa família, e ela não vem mais rastejando, sabia disso? Sabe por onde ela vem? Pela televisão, por aquilo que você vê, por aquilo que você está vendo no Instagram, por aquilo que você vê na televisão, por aqueles prazeres que você faz quando ninguém vê. Todos esses são desejos que fogem do propósito principal. O único desejo, o principal desejo, ter prazer em Deus. Eu estou falando neste momento para vocês que são casais, mas isso é para quem vai se casar também, tá bom? Eu já vou entrar nesse mérito, mas a serpente está rastejando em nossas casas, queridos, e nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo que essa influência que está vindo através de coisas que não agradam ao Senhor, está influenciando a nossa casa. E eu falo isso por propriedade. Eu estava vivendo isso dentro de casa. Já chego lá também. Eu estava tendo desejos que para minha família estava demonstrando que eu não tinha um desejo maior em Deus. Isso foi influenciando até no que os meus filhos estavam vendo na televisão, entendeu? Eu não estava dando um bom testemunho, assistindo. Eu lembro uma época, aqui ela vai lembrar, eu queria assistir uma série, de repente tinha alguma coisa mais forte, alguma coisa violenta, ou se eu sabia que tinha palavrão, eu já colocava em legenda. Estou querendo enganar quem, né? É pecado. Você está ouvindo barulho, você está ouvindo palavrão, você está vendo, você está vendo violência. Você, nesse momento, você vai ver, de repente, um conteúdo sexual, porque mostra, às vezes, em muitas séries. Aí eu fazia o quê? Eu sabia que ia ter alguma coisa. Eu falava: ô filhote, vira desse lado, fica com o tablet aqui e vá assistindo, para ele, de repente, não estar aqui e olhar. Mas que hipocrisia, né? E você acha que ele não estava ouvindo, às vezes? E às vezes ele estava aqui, eu via só o olhar dele assim. Aí eu falava: olha para o seu desenho. Aí passava um tempinho, ele... Influência, gente. Os nossos filhos sabem aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente tem desejo de verdade, a gente não engana. Não adianta você ficar falando de Deus, suas ações mostram outras coisas, amém? Amém. E aí Adão peca. E aí nesse pecado, o homem se desvia do seu propósito. Mas ali, naquele momento, no primeiro pecado,
Deus dá uma fé para nós, uma esperança para nós. Ele julga Adão, julga Eva, julga a serpente, mas ele dá o quê? Uma palavra. Haverá um dia que um homem, descendente da mulher, pisará nessa cobra. E através dele nós teremos unidade em Deus de novo. Porque Adão, ele se perdeu no propósito de adorar o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas, ter prazer, e são acrescentadas. E ele esqueceu do propósito, por causa de um desejo pequenininho. O pecado entrou na humanidade. Quantos pecados? Alguém só pecou uma vez na vida? Tem alguém aqui que só pecou uma vez? Gente, Adão pecou uma vez, olha o que aconteceu. E a gente fica condenando o desgrama? Não, todos nós. Mas aí Deus fala assim: haverá um dia que vai fazer um homem, vai ser aquele Adão que o primeiro Adão não foi. E esse Adão, ele vai demonstrar o que é caminhar comigo, o que é desejar de verdade aquilo que eu desejo. Ele vai dar exemplo para vocês, que são cristãos, que pode sim ter comunhão com Deus, e voltar a caminhar e ter prazer com Deus. Olha que promessa maravilhosa, igreja. Adão falhou num desejo, ele deveria ter corrido, aí vem Jesus, olha que coisa maravilhosa, glória a Deus. Jesus vem, e ele vence Satanás, assim como, olha aqui, Satanás falou com Eva, e ela respondeu, onde Adão também poderia ter respondido. Eles caíram em tentação. Novo Testamento, quando Jesus vem e começa a mostrar o seu propósito, ele é transladado para um lugar e fica lá jejuando 40 dias, e sem comer e sem beber. Vem Satanás e começa a usar a palavra, assim como foi jogado com o primeiro Adão. Aí o segundo Adão, filho do Deus vivo, na triunidade, ele vem e vence Satanás através da palavra. Glória a Deus. Ali ele mostrou que ele já era diferente. Aí ele chega no Getsemane, ele fala: Senhor, que o Senhor já afaste isso de mim, mas que seja feita a sua vontade, eu não vou fazer o meu desejo. Adão fez o seu desejo, ele seguiu o seu desejo, e nós caímos em condenação. Jesus veio e ele venceu os desejos da carne, e ele deu para nós um testemunho que hoje nós poderemos também seguir e fazer as vontades de Deus, ter prazer em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela nova aliança em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por trazer de novo o propósito de ter uma família e seguir a sua vontade através hoje de quem? Jesus. Esse é o propósito da família, desejando a Deus hoje em Jesus. Amém? Aí você pode perguntar: não, amém, eu entendi, eu tenho que andar mais com Deus, eu tenho que desejar mais o Senhor, eu preciso ter mais prazer, mas como eu posso fazer isso nos dias de hoje? Como eu posso ser testemunha para minha família? Eu não sei o que você está fazendo quando você fica sozinho, ocioso, ou no seu trabalho, ou no carro, ou quando você chega de casa, e o que você anda fazendo, o que você anda desejando. Mas Deus diz que você precisa desejar e ter prazer, acima de tudo, em Deus, antes da sua família. Sabe por quê? Se você fizer isso, a sua família vai ver que você está andando com Deus, e ela vai andar com Deus também. Glória a Deus. Como fazer isso, igreja? Hoje é tendo Jesus como pedra angular dentro da sua casa. É tendo e reconhecendo que sozinho você não vai fazer absolutamente nada. Você vai perder. Você vai perder. Adão perdeu. Hoje nós entendemos em Jesus Cristo que nós fomos perdoados, que nós hoje temos uma nova aliança. Nós reconhecemos que precisamos dele, sim. Você precisa reconhecer que você não vai ter prazer em Deus sozinho.
Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida, te convencendo todos os dias. E você precisa ter Jesus na sua vida. Assim como Paulo fala, revestir-se de Jesus. E hoje a gente sabe qual é o exemplo de ser como Jesus, andar como Jesus. Então, querido, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que você, como carne, como pecador, você vai desejar sempre outras coisas mais do que Deus. Mas Deus enviou o seu Filho e o Espírito Santo para te convencer que aquilo que o primeiro Adão tinha é muito mais prazeroso do que viver qualquer coisa nesta terra que é passageira, amém? Glória a Deus. Então você precisa reconhecer, é a primeira coisa que você precisa fazer, na sua casa, reconhecer que você precisa de Jesus Cristo ali no meio, te demonstrando o que eu devo fazer. Mas não é só reconhecer a igreja. Hoje eu vejo muita gente que diz que anda com Jesus, que conhece, que fala na sua casa, que anda com Jesus, mas de verdade você vê que é só, muitas vezes, um adesivo que está ali no carro dizendo, esse carro aqui é de Jesus. Às vezes está escrito lá na porta da sua casa, esta casa é de Jesus. Qual que é um versículo que normalmente fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, esta casa é do Senhor. Mas lá dentro, queridos, tem Senhor, aquela casa ali está mostrando que tem mais prazer e satisfação nas coisas de Deus. Então, antes, você precisa demonstrar, e eu preciso falar aqui para você primeiro, para você que é casado, homem, você é homem, você é uma grande influência na sua casa, você não tem ideia, você, primeiro, é o mais responsável. Deus deu primeiro a autoridade para Adão, para aprender as coisas e depois repassar, é bíblico. Por que Deus quis fazer isso eu não sei, mas Ele fez. E aí ele passou depois para Eva, e a Eva junto com ele, porque na Eva, em hebraico de novo, é socorro porque eu não posso fazer sozinho. Você sim tem uma grande influência. Existem estatísticas que dizem que você, homem, se você servir ao Senhor, se você vai para uma igreja e exerce a sua religiosidade, fala e vai para a igreja, a porcentagem, a probabilidade do seu filho e da sua filha seguir os mesmos caminhos que o seu quando eles forem adultos, é de 44%. Isso não é dados meus, é estatística, depois vocês procuram. Se a mãe vai para a casa de Deus, no nosso conceito, se ela frequenta, se ela diz que ela é, e ela frequenta, mas o marido não, de 1 a 4%, aqui, você é das estatísticas, né? Você manja muito. 5%, queridos, para você ver o poder da influência de um homem na sua casa, demonstrando autoridade. Então você precisa prestar atenção, porque aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz na sua casa influencia, não só a sua esposa, mas os seus filhos principalmente. Agora olha que estatística legal, aqui é um jogo que eu falei, meu Deus, já faz a diferença. Olha o poder da unidade dentro de um lar. Se os dois frequentam, se os dois exercem, vão juntos e levam a família juntos. Que nem o pastor Alencar e eu estávamos conversando hoje em casa. Você tem filho? Você tem que forçar, ele não tem que... Filhote, você tem que ir para a igreja, filhote. Você não tem, você tem que mostrar que ali é a sua casa. Mesmo que ele tiver, como que o senhor falou, 30 anos de idade. Tá, 40? 40, está ficando quase velho como eu. Está na minha casa, me obedece, leva junto. Querido, se o casal faz isso, a chance, a possibilidade dos seus filhos seguirem a sua fé que Deus deu, que é a verdadeira fé, não existe outro caminho à verdade e à vida, que é Jesus, o único Salvador das nossas vidas, para que a gente veja um dia essa glória de novo, sobe para 75%. É como se a gente pegasse mais, não só 4%, e jogasse na sua esposa, mais 35%. Olha como é que sobe o nível. Se um só sozinho, você vai influenciar, você tem que dar graças a Deus, falar, Senhor, eu estou vivendo aqui, minha esposa não é cristã,
mas que esses 45% caia sobre a vida dos meus filhos. Mas é mágico, é lindo, e a resposta do Senhor na unidade do homem e da mulher, ser um só e ter um só propósito, influencia diretamente na casa de cada um aqui. Se você fala, você precisa exercer. Não é só falar, igreja. Não é só falar que você vem aqui no final de semana. Ser cristão, dizer que ama ao Senhor, não é só você de final de semana chegar com o seu carrinho ou de ônibus e vir frequentar uma vez na semana a casa do Senhor. E também não vai fazer diferença se você vir de manhã no domingo e à noite. Só vai mostrar que você tem mais prazer. Depende do contexto. Mas se você é só um frequentador de igreja, é que nem o pastor Alencar falou, não adianta você falar depois que a sua família está se desviando, se na sua casa você não demonstra o que você realmente ama. Os seus filhos, a sua esposa, eles vão perceber o que você ama, é dentro da sua casa, é dentro do seu lar. Não é dizer, filho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não! É demonstrar para ele nas suas ações, porque, querido, as ações valem mais do que 1000 pregações, para convencer que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus, é as suas ações. Pastores falam isso constantemente, você precisa viver o evangelho dentro da sua casa. O melhor testemunho que você dá para a sua vida é para os seus filhos e a sua família. Primeiro tem que começar com a primeira igreja que Deus deu para você. É a sua casa. É a sua casa. E o que você faz na sua casa? O que você deseja quando você está ocioso? Eu não estou dizendo do trabalho, porque a gente precisa trabalhar 8 horas por dia. E nesse momento, se você conseguir, que nem o programador Mateus, provavelmente ele está programando lá, ele deve, Jesus é bom demais, aleluia. Né? Você deve fazer isso, porque tem prazer, mas naquele momento ele precisa focar. Não tem problema você pensar no Senhor menos nesses momentos, mas eu quero saber, eu quero, se você quiser falar para mim depois também, não tem problema, mas pergunta para você, o que você faz no dia a dia? Quando você acorda, o que você faz a primeira vez que você acorda? Quanto tempo você tem até chegar no serviço? Você vai de carro? E nesse tempo de 1 hora que você vai de carro para o seu trabalho, você faz o quê? Você ouve o quê? Você põe na Jovem Pan para ficar ouvindo os noticiários? Ou você põe alguma coisa que vai edificar a sua alma? Você põe versículos? Você põe aquele áudio da Version, né? Dá para pôr no carro também, não dá? Você fica ouvindo a palavra de Deus nesse tempo? Você ouve mensagens que vão edificar a sua vida nesse momento que você está indo para o seu trabalho? Quando você está voltando, aí você chega em casa, e eu não estou dizendo, tá, querido, que é pecado. Eu vou para a academia, 1 hora na academia, 1h30. Eu vou falar comigo. Aí você presta atenção se isso é um reflexo na sua vida. Eu vou para a academia, hoje eu vou 2 vezes, 3 vezes, antes eu ia quase todos os dias. 1 hora na academia, aí eu chego em casa, vou tomar banho, o que eu faço depois? Vou para o Instagram, fico rolando os reels, e é legal, aquilo foi feito para te dar dopamina, para você ficar direto ali, para te dar prazer momentâneo. Aí você fica ali meia hora, 1h30, academia, mais meia hora, no Instagram, aí você senta na sua poltrona bonitinha lá, futebol. Aí você fica mais 1 hora, já foram 2 horas e meia. E aí seus filhos estão vendo, sua esposa está vendo. Aquilo que você disse que te dá prazer, eles estão olhando. Tá parecendo, meu papai está parecendo um domingueiro mais, né? E ele faz isso todo dia, nós fazemos isso todo dia. Gente, vamos ser mais racional, vamos ser mais rápido. Eu tinha outros exemplos. Faz um teste com você. Põe na balança o que você faz no dia ocioso, não é do trabalho. Põe na balança. Põe numa balança aqui imaginária. Eu faço isso todo dia, 3 horas. Aí eu vou, leio a Bíblia 5, 10 minutos. Aí eu vejo mais um versículo, mais 10 minutos. 20 minutos. Não importa que você ficou 1 hora. Fiquei meia hora orando. Meia hora lendo a Bíblia, deu 1 hora. Quanto tempo você fez outras coisas? E quanto que deu na balança? Sinceramente, muitas balanças estourar de um lado.
E o espiritual ia fazer assim. Ali está a resposta do seu prazer. Ali você vai racionalizar e falar: eu estou fazendo mais coisas no dia a dia, que dá mais prazer para a minha carne, para a minha vida, do que as que eu digo para a minha família e para os meus filhos. Amém? Tem um pastor que fala assim: amém. Alguém conhece ele? Não? Também não vou falar. A sua vida vai ser o reflexo daquilo que você diz que é. Se você diz que ama ao Senhor, vai ser um reflexo, e os seus filhos vão ver, e a sua esposa vão ver. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Para finalizar. Porque eu era um praticante, de certa forma, de uma religiosidade. Eu, particularmente, eu percebi que eu não estava sendo uma boa influência dentro da minha casa, para minha esposa e para os meus filhos. E eu não estou falando de pecados, não vou usar pecado, de desejos que você, de repente, pratica sem a sua esposa ou sem o seu esposo saber. Porque sair do propósito, da centralidade, da presença, daquilo que Deus criou para nós, é fazer aquilo que não foi feito para nós. Então, se você está fazendo algo, se você é casado, se você está fazendo algo, fica a dica aqui, hashtag fica a dica. Se você está fazendo algo que a sua esposa não sabe, o seu esposo não sabe, você está tendo prazeres sem a sua esposa saber, tem coisa errada. E desviar do propósito é isso, fazer coisas que não foi feito e desenhado para você desejar. Amém? Estou terminando, gente. Agora eu queria dar um testemunho. O que eu venho fazendo dentro da minha casa, e que eu percebi que fez uma grande diferença, não só na minha vida, mas revelando para minha esposa aquilo que eu desejo mais e para os meus filhos. Primeira mudança que aconteceu em casa foi essa, primeira sacada que eu falei: opa, eu digo que eu amo ao Senhor, mas eu estou demonstrando para o meu filho que eu posso ser domingueiro, posso ir para a igreja, mas eu posso fazer o que eu quiser, posso ver, ouvir e assistir o que eu quiser, e mostrando que aquilo ali é prazeroso para mim. Mas e os meus ouvidos? É a minha santidade com o Senhor. Não é só coisas que a gente vê escondido, de repente, vocês homens que estão entendendo o que eu estou dizendo. Não, é na televisão. É em palavrões que vão ouvindo e entrando no seu ouvido. Ações, coisas que você sabe. Jesus sentaria ali do seu lado? A gente sabe, mas a gente não está fazendo essa reflexão mais. A gente não quer colocar Jesus no meio. A gente não quer a resposta, que a gente sabe qual é a resposta. Estou mentindo? Vamos refletir nisso. E eu percebi ali. E aí outro, que eu estava falando com o pastor hoje. A minha esposa, ela tem uma prática com os nossos filhos, e eu já estou terminando. Nossa, eu nem usei o esboço aqui, graças a Deus, aleluia. Eu até fechei. Porque só vai que eu falo mais, né, pastor? Vai que eu leio alguma coisa, esqueci disso. Gente, a minha esposa estava praticando o cristianismo dentro de casa sem o pai, sem a presença do pai. Ela, em determinado momento da noite, todo mundo ia lá para a cama, e eu estava no computador finalizando ainda algumas coisas de trabalho, e ela abria a revistinha e começava a ler a palavra do Senhor 5 minutinhos, e conversava, e aí terminava, e eu falava: acabou, vamos lá, vamos orar. E aí a gente orava junto ali. E aí teve um momento que eu falei: está errado. Cadê o meu prazer, que eu digo que eu amo ao Senhor, que eu desejo caminhar com o Senhor, que eu desejo ter aquilo que Adão tinha, andando com o Senhor, desfrutando da glória, da presença de Deus e conhecendo mais o Senhor, se eu não estava demonstrando com minhas próprias ações? E aí teve um momento que eu, no computador, eu falei: não, basta. Eu digo que amo ao Senhor, eu digo que eu tenho prazer, eu vou começar a ter prazer de verdade. E aí eu sentei do lado dela, enquanto ela estava lendo, e eu participei daquele cultinho. Ela faz isso todo dia. 5 minutos, amor? Queridos, hoje, se a gente está cansado, todos os dias tem cultinho em casa. Se a gente está cansado, tem cultinho. Se a gente está feliz, tem cultinho.
Se eu estou bem com a minha esposa, tem cultinho. Se minha esposa gastar um pouco mais de crédito do meu cartão e eu ficar chateado, vai ter cultinho. Minha família vai estar junto, porque eu quero mostrar para ela e para os meus filhos que eu amo ao Senhor, e eu quero que a minha família siga os mesmos passos que nós. Eu não quero que ele um dia chegue num determinado momento da idade, como acontece com muita gente. Isso a gente vê que é real. Pais que frequentavam a igreja com seus filhos, quando eles chegaram numa determinada idade, eu vou ficar em casa, pai, pode ir para a igreja. E os pais não fazem absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ele percebe que o filho percebeu que ele é só um domingueiro. Na verdade, ele não tinha prazer em Deus. Eu não quero julgar, pode ser que tenha acontecido alguma outra coisa, que os filhos de gente que realmente tinha prazer e demonstrava, e não praticam mais o caminho do seu pai e da sua mãe. Mas isso é estatística. Eu não estou falando, eu não estou fazendo invencionismo. Os seus filhos vão imitar vocês. E se eles perceberem que vocês não amam ao Senhor de verdade, quando eles tiverem mais autoridade, eles vão falar, não pai, hoje eu não vou ficar em casa. E você vai falar o quê? Você só praticou, você só falou, você não tinha ações. Eu estou cansado, eu estou lá com a minha esposa. E aí o que aconteceu, gente? Algo maravilhoso. No primeiro dia eu fiz isso, no segundo dia eu falei assim, eu falei, amanhã é você o pastor, Samuel. Eu? Aí ele foi lá e pegou uma palavra e fez. Depois a Rebeca, depois a minha esposa. Hoje nós temos 4 pastorzinhos em casa. Cada um é pastor num dia. E aí quando a gente começou a fazer isso, cada um foi colocando uma coisa a mais no culto. Antes era só a palavra. Aí a Rebeca fala, não vai abrir o culto não, papai? Aí eu falei, vamos, eu abro o culto, Senhor Jesus. Aí chegou, eu acho que foi com aquele, né? Hoje a pastora de casa, a Pleletrola, vai ser Keila. Mamãe, você vai falar sobre o quê, mamãe? Aí eu falava, agora vamos orar. Ela coloca a mão na cabeça, ora, aí ela dá a palavra. Aí passou outro dia, Samuel, não vai ter louvor? Antes era 10 minutos, aí foi para 15. Aí depois foi para 20. Hoje o nosso culto diário em casa é de quase 30 minutos, igreja. E é prazeroso, dá satisfação. Eles chegam e eu vejo que eles querem participar daquilo. Eu já fiz até o primeiro esboço para o Samuel, que ele falou, pai, como é que eu falo sobre esse assunto? Qual que é? Cristo, né, ser igual a Cristo. Eu fiz um esboço, eu falei, lê, segue isso aqui, está no seu linguajar como criança. Ele leu, aí na hora eu falei, não, tira. Ele tirou e começou a falar. E a gente faz isso todos os dias. Quer uma outra prática que a gente mudou? Um dia assim, eu estou dando exemplo, gente. Se vocês tiverem mais exemplos, são 3, tá? Não vou protelar muito não, estamos terminando. Eu fiz 3 mudanças em casa praticamente, que a gente percebeu uma mudança drástica, tanto na relação da nossa família, quanto no amor que eles estão tendo pelo Senhor. Um dia sim, e um dia não. Na minha casa não tem televisão. Não tem. E quando eu falei isso, já deve ter, sei lá, 1 ano, nenhum dos dois me questionaram, ninguém fez birra, sabe por quê? Eu falo uma vez, me desobedece. Está gravando? Não, né? Me desobedece. Eu falo uma, eu não ameaço. Eu falo, é isso. Não vai fazer? Ah, está me retrucando? Você está me retrucando? Não, papai, não, papai. Você quer autoridade, pai? Fala uma vez, a segunda você age. Fica a dica aqui. O pastor fez isso. Olha aí o resultado, glória a Deus. Um dia, igreja, sem televisão em casa, um dia sim, um dia não. Dia sim, tem televisão? Também tem regra, tá? Chegou da escola, não vai direto para a televisão, é só depois do almoço. Almoçou, pode assistir televisão. Depois de 2 horas, vai desligar para fazer lição. Não tem lição, vai ler alguma coisa. Aí para. Depois que lê 1 hora, e a Rebeca fazendo letrinha, 2 horas de TV. Depois parou para fazer outra coisa. Quando a gente vê, eles não ficam 4 horas na televisão no dia de televisão. Olha isso. E lá não tem celular, tá? Nossos filhos não têm celular. Você quer dar celular para os seus filhos? Eu não dou, eu estou de olho lá e tudo. É meu celular, tá, Samuel? Você pode ver no meu celular. No dia sem televisão, queridos, é uma barulheira dentro de casa.
Imagina, a gente nem parece que tem tanto. Duas crianças, não tem televisão, começa a gritaria. Porque eles começam a brincar entre si. Aí começa daqui a pouco brincar, daqui a pouco está brigando, mas depois brinca de novo. Ah, mamãe, a beca. Cara, que delícia ouvir aquilo. Uma hora dá até vontade. Senhor, eu volto atrás, eu ponho a televisão para eles, dizendo, não. Regras. Sábado, 2, 3 horinhas, o restante sem televisão. Domingo, dia do Senhor. Antigamente eles acordavam em casa, pediam televisão. Posso assistir enquanto você se troca? Vai, hoje não tem. Fique esperando. Vamos para a igreja. Chega em casa, a gente vai para casa dos papitos. Eu falo com muito amor. Vou para a casa dos papitos. A gente come a comida do papito da mamita. Não gasta dinheiro. Come na casa deles. Glória a Deus. Estou em dívida, hein? Precisa de churrasco. Chega em casa, a igreja, não tem televisão. Se eles quiserem assistir alguma coisa, vai ser Bíblia. Vai ser desenho bíblico, vai aprender mais o Senhor. Eu estou demonstrando em casa o que é prioridade e o que a gente ama de verdade. Antes poderia ser até só um esforço, mas hoje nós temos prazer no que estamos fazendo. E eu estou doido para ter mais ideias, para colocar para os meus filhos verem aquilo que eu realmente amo. Aquilo que eu digo que eu sou, e eu digo quem eu vivo, e eu digo que com aquele que eu digo que eu prego, e eu quero viver junto. Então, se você diz que ama, pratica. Agora, você solteiro, você solteira, é a mesma coisa. Deus te fez primeiro, é você primeiro com Deus. Comece a ter essas ações agora. Você, Adão, de hoje, tenha comunhão com Deus. Você, Eva, começa a ter comunhão com Deus, prazer mais nas coisas de Deus, porque quando chegar a sua Eva, e quando chegar o seu Adão, que tem que ser com o mesmo objetivo, os mesmos prazeres, e case com gente da mesma fé, amém? Você vai ter já uma unidade, não vai ser abalada. Seus filhos vão dar testemunho, e eles vão seguir a mesma fé que você. Eu ponho a minha mão no fogo. A sua família vai seguir aquilo que você diz que ama. E eu finalizo aqui. Ande com Deus, que a sua família vai andar com você. Amém? E se por acaso você ainda percebe que o musical aqui ia ficar bem agora, né? Mas eu não vou apelar, não. Não vou apelar para o emocional. Tem que ser racional. Se você sabe, igreja, você marido, que você pode demonstrar mais, que dá para ter satisfação mais no Senhor, e dar mais exemplo para sua esposa, e eu acho que dá para mais. E se eu tivesse aí, eu tivesse ouvido tudo isso, e eu já praticando, eu gostaria que você levantasse como testemunha que você vai praticar mais aquilo que você diz com as palavras, mas com a sua própria vida. E se sua esposa está do lado, eu gostaria que vocês dois levantassem, se vocês desejam e acreditam que dá para ter mais satisfação em Deus. Porque se você tiver mais satisfação em Deus, e a sua família vê que você tem mais satisfação em Deus, ele vai olhar a sua unidade com sua esposa, e vai saber que você ama mais a sua esposa, e que você não vai deixar a sua esposa por qualquer desejo. E a sua esposa também, seus filhos veem que vocês se amam mais do que qualquer outra coisa, e Deus, eles vão saber que estão num lar que vai ser inquebrável, não vai ter divórcio, não vai ter separação, vocês falam a mesma palavra, mas os seus filhos, a sua família precisa ver isso na sua vida, amém? Se você ainda acha que dá para ter mais prazer com o Senhor e demonstrar que você fala, mas não só fala, mas você pratica, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você ficasse de pé. E você, Adão da nova aliança, você solteiro, você Eva, se você acredita que você realmente ainda pode demonstrar para você mesmo que você ainda não está tendo satisfação como você deveria ter, porque nós sabemos aquilo que dá mais prazer para nós. Eu vou para o céu, eu vou ver a glória de Deus, sabe por quê? Eu estou doido para isso.
Eu quero ver o que Adão via. Eu quero ver o reflexo de Deus na minha face como Adão via. Eu quero ver o que Enoque via. Eu quero andar como Enoque andou com Deus. Eu quero que minha família veja que eu amo a minha família, mas eu amo mais o Senhor, aquele que morreu por mim, aquele Deus que falou assim: Adão, carne, pecador, Eva, vocês erraram, mas vai vir um que vai dar um testemunho, e ele vai fazer uma nova aliança, e através dessa aliança eu vou entrar na vida destas pessoas que vão crer nesta nova aliança, no meu filho, aquele que eu não criei, que nem você, Adão, eu te criei, mas aquele eu gerei, e ele vai vir, vai dar testemunho, e ele vai mostrar o caminho, a verdade e a vida para aqueles que querem e desejam ter um relacionamento como era antes do pecado, e eles vão ver a minha glória, eles vão desfrutar da minha presença, porque eles já fazem isso nessa carne pecaminosa, e em Cristo eles vão fazer o que Cristo fez, assim como Paulo falou: já não vive mais o Vidal, mas agora é Cristo que está vivendo mais nele a cada dia, e as pessoas vão olhar para aqueles que eram um tipo de homem, e vai falar assim: aquele era assim, mas conheceu Jesus, e ele foi melhorando, ele foi melhorando. Gente, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam mais as características de Jesus na minha vida, dia a dia. Eu não admito se alguém virar para mim e falar assim: você é o mesmo Vidal que era, que é agora. Eu não admito. Sabe por quê? Porque eu quero ser essa criatura, eu não quero ser mais o Vidal, eu quero ser semelhante àquele que veio fazer essa nova aliança, para que eu um dia veja a glória de Deus, porque o Vidal não vai conseguir, sem Jesus ele não vai conseguir, porque a carne dele é pecaminosa, deseja a carne, como Paulo diz, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, mas eu estou buscando, a minha casa está buscando cada vez mais ser semelhante àquele que veio me ensinar como seguir e ser um verdadeiro Adão, buscando ao Senhor, desejando mais ao Senhor. É isso que eu quero para a minha vida, e é isso que eu quero para a sua vida, que você ame mais ao Senhor, e que você demonstre para a sua casa, e que a sua casa seja testemunha, que você não só fala com a sua boca que ama ao Senhor, mas eles vão olhar e falar assim: meu pai ama ao Senhor. Sabe por que eu sei disso? Porque ele ama mais a Deus do que a mim. E sabe por que eu sei disso? Porque ele ama mais a mãe dele, a esposa, do que a mim. A minha mãe ama mais o esposo do que a mim. Isso não é mal. Os seus filhos precisam saber que você e a sua esposa é uma carne só. Deus uniu vocês para que vocês dêem testemunho para os seus filhos, para que eles um dia também se relacionem e tenham essa unidade com alguém, e sejam testemunha, e vai edificando a sua casa em Cristo. Uma casa assim, o filho e a filha vai ver: mamãe e papai são meu refúgio, eles nunca vão nos abandonar, porque primeiro nessa relação de um só, tem um ser no meio, ligando e fazendo essa unidade. Jesus está no meio desse relacionamento. Meu papai e mamãe não vai me abandonar por nada, como muitos fizeram, e eu falo com testemunha, eu sou essa testemunha. Meu pai deixou a minha família, deixou a minha mãe, deixou eu e minha irmã, por desejos da carne, por desejos e prazeres que eram dele. Eu hoje tenho prazer mais em Deus, porque se eu tiver prazer mais na minha esposa ou nos meus filhos, uma hora vai aparecer outros desejos que são passageiros, e eu vou fazer a mesma coisa que o meu pai fez, que muitas outras pessoas fazem. Eu amo ao Senhor,
eu fui feito para ter relacionamento com o Senhor em primeiro lugar. Eu fui feito para ter caminhada com o Senhor na viração do dia. Eu fui feito à imagem e à semelhança de Deus. E eu vou amar primeiro esse que me criou. E depois eu vou me desfrutar com o presente que Ele me deu. E os meus filhos. E o meu relacionamento vai ser inquebrável. Porque nós colocamos a nossa casa em primeiro lugar, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que fez uma nova aliança em nossas vidas, que nós estamos aqui, a sua misericórdia veio sobre nós. O Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor nos fez em primeiro lugar para ter satisfação no Senhor. Senhor, primeiro eu peço perdão, como eu faço, quando muitas vezes eu não dei exemplo que eu tinha mais satisfação no Senhor. Eram só palavras vazias. Eu peço perdão, Senhor, porque eu não entendia o prazer e satisfação em ter o Senhor em primeiro lugar. Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje nós estamos vivendo um pouco mais daquilo que o Senhor realmente propôs para nós. Senhor, eu desejo que essa palavra tenha falado, Senhor, com os teus filhos. Ó Senhor, apesar da minha dificuldade, apesar de a minha mente às vezes ir para um lado e para o outro, mas que a essência desta palavra tenha chegado nos corações. Senhor, que aqui saiam pessoas não somente emocionadas, mas que essas pessoas entendam o propósito que elas existem, por que elas vivem, por que Deus fez elas, qual é o telos da sua essência, qual é o telos da sua família. Senhor, que eles entendam que não existe prazer maior do que ter a satisfação e prazer na sua presença, de ler mais a sua palavra, de conhecer mais sobre aquele que nos criou, e aquele que um dia nós iremos encontrar quando os nossos olhos abrirem e ver a sua face e ver a sua glória. Ó Senhor, é isso que importa. Esse é o maior prazer, esse é o maior desejo de nós, Senhor. Se a gente ainda não tem o prazer e ainda não estamos praticando isso, Senhor, é o Senhor que vai convencer através do seu Espírito, através dele, que nos dá consciência e nos convence daquilo que é e aquilo que não é, aquilo que dá prazer de verdade para os nossos olhos verem a Deus, ou aquilo que dá prazer à nossa carne. Senhor, aqui são só palavras, mas se o Senhor não entrar com o Espírito, de nada vai valer, serão só palavras vãs. Senhor, coloque o seu Espírito nas pessoas, convencendo de que elas precisam, em primeiro lugar, amar o Senhor acima de todas as coisas, e as outras coisas serão acrescentadas, e ter prazer e gratidão daquilo que o Senhor deu para nós nos desfrutarmos, nossos esposos, nossas esposas e os nossos filhos. Obrigado por esse bônus, Senhor, obrigado por esse presente, por essa graça, e obrigado pela sua palavra, obrigado por Jesus, e obrigado, Senhor, que um dia iremos ver a sua face, e isso é motivo de maior prazer, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.